Uma região remota, dominada por trevas espirituais, era o lar de um homem atormentado e possuído, que vivia entre os túmulos, gritando e se ferindo com pedras. Ele estava tão dominado pelo mal que ninguém conseguia controlá-lo. Mas então surge Jesus, o Filho de Deus, trazendo luz e esperança. Os demônios que atormentavam aquele homem, ao reconhecerem o poder supremo de Jesus, fazem um pedido surpreendente: deixa-nos entrar nos porcos. Mas qual seria a razão por trás desse pedido aparentemente estranho? Prepare-se para desvendar os mistérios dessa passagem e compreender a profunda verdade espiritual que ela revela. Para entender completamente o evento que estamos explorando, devemos situá-lo no contexto bíblico. Este acontecimento é narrado nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e focaremos na versão de Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 20. Jesus e seus discípulos haviam acabado de atravessar o mar da Galileia, enfrentando uma tempestade violenta, que Jesus acalmou com uma simples ordem. Isso já nos dá uma pista sobre o poder de Jesus sobre a natureza e os elementos. Ao chegarem à região dos Gadarenos ou Gerasenos, dependendo da tradução, encontram imediatamente um homem possuído por um espírito impuro. Este homem vivia entre os sepulcros, isolado e fora de controle. Sua condição era angustiante, ele não podia ser contido por ninguém, nem mesmo com correntes, pois as quebrava e ninguém tinha força para dominá-lo. Ele passava dias e noites entre os túmulos e nas colinas, gritando e se ferindo com pedras. A chegada de Jesus marca um ponto crucial na história. Quando o homem possesso o vê de longe, corre e se prostra diante dele. Mesmo os espíritos impuros reconhecem a autoridade de Jesus. Eles clamam em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Jesus então pergunta ao espírito: qual é o teu nome? E o espírito responde: meu nome é Legião, porque somos muitos. Esse detalhe é crucial, pois uma legião romana consistia em cerca de 6.000 soldados, indicando a grande quantidade de demônios que possuíam aquele homem. Ao ler o pedido dos demônios, é impossível não se surpreender. Se nos expulsas, permite-nos entrar nos porcos. Mateus 8:31. Esta escolha de palavras é reveladora. Primeiro, eles reconhecem que Jesus tem o poder de expulsá-los. Segundo, eles pedem permissão, indicando sua submissão à autoridade de Jesus. Mas por que os porcos? Para responder a isso, precisamos entender o simbolismo e o contexto cultural da época. Os demônios sabiam que, ao serem expulsos, precisavam de um novo hospedeiro, e os porcos, animais considerados impuros pela lei mosaica, tornaram-se uma escolha óbvia. A impureza dos porcos era simbólica na cultura judaica. Em Levítico 11, 7 e 8, está claro que os porcos, apesar de terem casco fendido, não ruminam, portanto são impuros. Tocar ou comer porcos era proibido. Assim, os demônios, sendo espíritos impuros, naturalmente se associaram aos porcos. Mas o pedido dos demônios também revela seu desespero. Eles temiam ser enviados ao abismo, uma prisão final para os espíritos malignos, mencionada em Apocalipse 20, 3. Pedir para entrar nos porcos era uma tentativa de evitar esse destino terrível, mesmo que temporariamente. Essa ação demonstra que, embora poderosos e numerosos, os demônios estavam completamente à mercê da autoridade de Jesus. Para entender completamente a escolha dos porcos, precisamos examinar mais profundamente a cultura e religião judaica. Os porcos eram considerados impuros, como mencionado em Deuteronômio 14, 7 e 8, e a lei de Moisés proibia estritamente o consumo de porcos. Essa proibição não era apenas uma questão de dieta, mas também um símbolo da pureza espiritual que o povo de Deus deveria manter. Os porcos representavam tudo o que era impuro e abominável aos olhos de Deus. Assim, ao pedir para entrar nos porcos, os demônios estavam optando por continuar a existir em um estado de impureza, em conformidade com sua natureza corrupta. Esse pedido não foi arbitrário, mas profundamente simbólico, representando uma escolha deliberada pela impureza e pela continuação de seu tormento destrutivo. Os porcos estavam associados a práticas pagãs e culturas gentias, que frequentemente entravam em conflito com os preceitos da fé judaica. A manada de porcos que pastava nas proximidades do local onde Jesus encontrou o homem possesso indica que aquela região era predominantemente gentia,
onde as leis alimentares judaicas não eram seguidas. Esse contexto acrescenta uma camada de significado ao pedido dos demônios, pois ao entrarem nos porcos, eles se alocavam em um ambiente culturalmente impuro e distante do povo escolhido de Deus. A Bíblia descreve os demônios como espíritos impuros que se rebelaram contra Deus e foram expulsos do céu junto com seu líder, Satanás. Em Isaías 14, 12, 15 e Ezequiel 28, 12, 17, encontramos descrições simbólicas da queda de Lúcifer, o mais belo dos anjos, que ao se rebelar contra Deus, tornou-se Satanás, o adversário. Os demônios, como seguidores de Satanás, são dedicados à oposição a Deus e ao seu povo. Em Efésios 6, 12, Paulo nos alerta sobre a batalha espiritual contra principados, potestades e os príncipes das trevas deste século. O evento envolvendo os demônios e os porcos exemplifica essa batalha espiritual. Os demônios reconhecem a autoridade de Jesus e sabem que não podem resistir a ele. Seu pedido para entrar nos porcos mostra tanto o reconhecimento dessa autoridade quanto o desejo de continuar sua obra destrutiva. A natureza dos demônios é incansável e maligna. Eles buscam constantemente um hospedeiro para atormentar e destruir. Jesus, em várias ocasiões, expulsa demônios, demonstrando seu poder e autoridade sobre eles. Cada exorcismo é uma vitória sobre o mal e uma restauração da ordem divina. A passagem dos demônios para os porcos é um lembrete poderoso da realidade do mal espiritual e da soberania de Jesus. Após Jesus permitir que os demônios entrassem nos porcos, a manada corre em desespero para o mar e se afoga. Este evento gera grande alvoroço entre os habitantes da região. Em vez de expressarem gratidão pela libertação do homem possesso, eles ficam apavorados e pedem que Jesus se afaste de seu território. Essa reação revela muito sobre a mentalidade dos moradores. Primeiramente, eles estavam mais preocupados com a perda material dos porcos do que com a restauração espiritual e física do homem possesso. A manada de porcos representava uma fonte importante de sustento econômico para a região, e a perda deles causava um impacto econômico imediato e severo. Este fato ilustra como o apego às posses materiais pode cegar as pessoas para a obra divina e os milagres que ocorrem diante delas. Em segundo lugar, a reação dos habitantes demonstra um medo profundo do poder de Jesus. Embora reconheçam que ele possui um poder sobrenatural, em vez de buscar compreendê-lo e se aproximar dele, preferem que ele se vá. Esse medo pode ser explicado pela falta de compreensão e pela incredulidade. Em vez de verem a expulsão dos demônios como um ato de libertação, eles encaram a perda dos porcos como uma calamidade. A passagem dos demônios para os porcos é uma demonstração clara e poderosa da autoridade de Jesus sobre as forças do mal. Em várias outras passagens dos evangelhos, vemos Jesus expulsando demônios e curando os possuídos, mas este evento é particularmente significativo devido ao número de demônios envolvidos e ao impacto visual da manada de porcos correndo para o mar. Jesus demonstra seu poder absoluto sobre os demônios, que não conseguem resistir à sua autoridade. Esse evento também aponta para a missão maior de Jesus: derrotar o mal e trazer salvação. A vitória sobre os demônios prenuncia a vitória final sobre Satanás e suas forças na cruz e na ressurreição. Essa passagem reforça a fé dos crentes na autoridade de Cristo e na certeza da vitória final sobre o mal. Para os discípulos que testemunharam esse milagre, o evento teve um impacto profundo. Eles viram de perto o poder de Jesus sobre as forças espirituais malignas e compreenderam mais claramente quem ele era. Esse evento fortaleceu sua fé e seu entendimento da missão de Jesus. Eles aprenderam que com Jesus não precisavam temer as forças do mal. Esse aprendizado foi crucial para sua missão futura. Espalhar o Evangelho e enfrentar a oposição espiritual ao longo da história tem sido interpretado de várias maneiras por diferentes teólogos e estudiosos. Algumas abordagens focam no aspecto literal do evento, enquanto outras buscam simbolismos mais profundos. A Igreja Católica, por exemplo, vê esse episódio como uma confirmação da divindade de Jesus e sua autoridade sobre todas as criaturas, incluindo os espíritos malignos.
Já outras interpretações tratam do evento como uma lição sobre a impureza e a necessidade de purificação espiritual. A ação dos demônios ao entrarem nos porcos simboliza a transferência da impureza e a necessidade de afastar tudo que é impuro para estar em comunhão com Deus. Para compreender melhor a autoridade de Jesus sobre o mal, é essencial examinar outras passagens bíblicas que também abordam esse tema. Uma das mais conhecidas é a história do endemoniado de Cafarnaum, relatada em Marcos 1, 21, 28. Nesse episódio, Jesus ensina na sinagoga de Cafarnaum, quando um homem possesso por um espírito impuro interrompe a reunião gritando: "Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus repreende o espírito impuro dizendo: "Cala-te e sai dele." O espírito impuro, convulsionando o homem e gritando em alta voz: "Sai dele." Todos na sinagoga ficam maravilhados e comentam entre si: "Que é isso? Um novo ensinamento com autoridade. Ele até ordena aos espíritos impuros, e eles lhe obedecem." Este episódio sublinha a autoridade de Jesus sobre os espíritos malignos e sua capacidade de libertar aqueles oprimidos pelo mal. Outro exemplo significativo é a cura do menino endemoniado, encontrada em Marcos 9, 14 e 29. Neste relato, um pai desesperado leva seu filho a Jesus, explicando que o menino é possesso por um espírito que o impede de falar e frequentemente o lança no fogo ou na água para destruí-lo. Os discípulos não conseguiram curá-lo. Jesus, ao ver a situação, diz: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Tragam-no até mim." Quando o menino é trazido, o espírito imediatamente o convulsiona. Jesus pergunta ao pai há quanto tempo isso acontece, e ele responde: "Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e ajuda-nos." Jesus responde: "Se podes, tudo é possível ao que crê." O pai, chorando, diz: "Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé." Jesus repreende o espírito impuro, dizendo: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele." O espírito, gritando e convulsionando o menino terrivelmente, sai dele, e o menino fica como morto. Muitos dizem que ele morreu, mas Jesus o toma pela mão, o ergue e ele se levanta. Esse evento não apenas demonstra a autoridade de Jesus sobre os espíritos impuros, mas também a importância da fé na libertação e cura espiritual. A ressurreição de Lázaro, descrita em João 11, 1-44, também ilustra o poder de Jesus sobre a morte e o mal. Lázaro, um amigo querido de Jesus, estava gravemente doente. Ao saber da doença de Lázaro, Jesus decide esperar 2 dias antes de ir até ele, afirmando: "Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela." Quando Jesus finalmente chega, Lázaro já está morto há 4 dias. Marta, a irmã de Lázaro, encontra Jesus e diz: "Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá." Jesus responde: "Teu irmão há de ressuscitar." Marta então replica: "Eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia." Jesus lhe diz: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto?" Ela lhe responde: "Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo." Jesus então vai até o túmulo de Lázaro e, com grande comoção e lágrimas, ordena que removam a pedra. Marta, preocupada com o mau cheiro, diz: "Senhor, já cheira mal, pois já está morto há 4 dias." Jesus responde: "Não te disse que se creres verás a glória de Deus?" Eles removem a pedra e Jesus, levantando os olhos ao céu: "Pai, agradeço por me teres ouvido. Sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que me enviaste." Tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz: "Lázaro, sai para fora." O morto saiu, com as mãos e os pés ainda amarrados e o rosto coberto por um lenço. Jesus então disse: "Desatai-o e deixai-o ir." Este milagre não apenas revela o poder de Jesus sobre a morte, mas também confirma sua identidade como Filho de Deus e o Messias prometido. O exorcismo em Gadara,
É uma das passagens mais ricas em simbolismo e significado teológico dos evangelhos, encontrada em Mateus 8, 28, 34, Marcos 5, 1, 20 e Lucas 8, 26, 39. Este evento não só destaca a autoridade de Jesus sobre os demônios, mas também a transformação radical que ele oferece àqueles que estão oprimidos. Jesus e seus discípulos haviam cruzado o mar da Galileia e chegaram à região dos Gadarenos, onde encontraram 2 homens possuídos por demônios saindo dos túmulos. Esses homens eram tão violentos que ninguém conseguia passar por aquele caminho. Ao verem Jesus, clamaram: "Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" O fato de os demônios reconhecerem a identidade de Jesus é significativo, pois demonstra que eles sabem exatamente quem ele é e o poder que ele possui. Eles suplicam para ser expulsos, pedindo para entrar em uma manada de porcos que estava nas proximidades. Jesus permite, e os demônios entram nos porcos, que imediatamente correm para o mar e se afogam. Os pastores dos porcos, apavorados, fugem para a cidade e contam tudo, inclusive o que havia acontecido com os homens possuídos. Toda a cidade vai até Jesus e, ao vê-lo, pedem que ele se retire de seu território. Esse evento é um claro exemplo do poder transformador de Jesus e da resistência das pessoas em aceitar essa transformação, mesmo quando ela é para o bem. Em Mateus 12, 22, 29, encontramos outra passagem significativa que ilustra a autoridade de Jesus sobre os demônios. Neste relato é trazido a Jesus um homem cego e mudo, possesso de um espírito. Jesus o cura, fazendo com que o homem passe a ver e a falar. A multidão maravilhada exclama: "Não é este o filho de Davi?" Porém, os fariseus, ouvindo isso, dizem: "Este não expulsa os demônios senão por Belzebu, príncipe dos demônios." Jesus, conhecendo os seus pensamentos, responde: "Todo o reino dividido contra si mesmo será devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo chegou a vós o reino de Deus." Esta passagem não apenas revela a autoridade de Jesus sobre os demônios, mas também expõe a incredulidade e a resistência dos líderes religiosos em aceitar a verdade sobre o poder divino de Jesus. A tentação de Jesus no deserto, narrada em Mateus 4, 1-11, Marcos 1, 12, 13 e Lucas 4, 1-13, é outra passagem crucial que destaca a autoridade de Jesus sobre o mal. Após ser batizado por João Batista, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, ele sente fome e o tentador se aproxima dizendo: "Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães." Jesus responde: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Então, o diabo leva Jesus à cidade santa e o coloca no pináculo do templo dizendo: "Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra." Jesus responde: "Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus." Por fim, o diabo leva Jesus a um monte muito alto, mostra-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e diz: "Tudo isso te darei, se prostrado me adorares." Jesus lhe responde: "Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás." O diabo então o abandona, e logo os anjos vêm e começam a servi-lo. Este episódio não apenas mostra a resistência de Jesus à tentação, mas também reafirma sua autoridade sobre Satanás e o mal. Em Marcos 7, 31-37, encontramos outro milagre que revela o poder de Jesus sobre os demônios e o mal. Após deixar a região de Tiro e Sidom, Jesus vai para o mar da Galileia e entra na região de Decápolis. Lá, é trazido a ele um homem surdo e com dificuldades de fala, e a multidão implora para que Jesus impusesse as mãos sobre ele. Jesus, afastando-se da multidão, leva o homem a um lugar isolado, coloca os dedos nos ouvidos do homem,
cospe e toca sua língua. Olhando para o céu, suspira profundamente e diz: Efatá, que significa abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abrem, sua língua é solta e ele começa a falar claramente. A multidão maravilhada exclama: Ele faz tudo bem, faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Esse milagre sublinha a autoridade de Jesus sobre a condição física e espiritual das pessoas, sendo um sinal tangível de seu poder para restaurar aqueles sob o domínio do mal. Em Lucas 13, 10, 17, encontramos a cura de uma mulher que estava encurvada há 18 anos. Jesus ensinava em uma das sinagogas no sábado quando viu a mulher, que tinha um espírito de enfermidade e estava encurvada, incapaz de se endireitar. Jesus a chama e diz: Mulher, estás livre da tua enfermidade, impondo as mãos sobre ela. Imediatamente ela se endireita e glorifica a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por Jesus ter curado no sábado, diz à multidão: Há 6 dias em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. O Senhor responde: Hipócritas, não desprende cada um de vós no sábado o seu boi ou jumento da manjedoura e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual Satanás tinha aprisionado há 18 anos? Este milagre não só demonstra a autoridade de Jesus sobre enfermidades causadas por espíritos malignos, mas também expõe a hipocrisia dos líderes religiosos, que colocavam as tradições acima da compaixão e da libertação divina. Em Lucas 9, 37 e 43, encontramos a cura de um jovem epiléptico, também possuído por um espírito maligno. No dia seguinte à transfiguração de Jesus, uma grande multidão se encontra com ele, e um homem da multidão clama: Mestre, rogo-te que olhes para meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito o domina, e de repente ele grita, o atira com convulsões e ele espuma. O espírito deixa o menino com grande dificuldade. Jesus responde: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Trazei aqui o teu filho. Quando o menino se aproxima, o demônio o derruba e o atira com violentas convulsões. Jesus, porém, repreende o espírito impuro, cura o menino e o devolve ao pai. Todos ficam maravilhados com a grandeza de Deus. A cura do jovem epiléptico é um poderoso testemunho do poder redentor de Jesus e da compaixão que ele tem por aqueles que sofrem. Em Lucas 7, 11 e 17, encontramos o relato da ressurreição do filho da viúva de Naim, um evento que destaca a autoridade de Jesus sobre a morte. Jesus estava a caminho da cidade de Naim, acompanhado de seus discípulos e de uma grande multidão, quando se aproxima da porta da cidade e encontra um cortejo fúnebre. O único filho de uma viúva estava sendo levado para sepultamento, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Ao vê-la, o Senhor se compadece dela e diz: Não chores. Então ele se aproxima do esquife, toca-o, e os que o carregavam param. Jesus diz: Jovem, eu te digo, levanta-te. O que estava morto senta-se, começa a falar, e Jesus o entrega à sua mãe. Todos ficam tomados de temor e glorificam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Em Marcos 5, 25 e 34, encontramos o relato da cura de uma mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Ao ouvir falar de Jesus, ela se aproxima por trás dele, no meio da multidão, e toca seu manto, dizendo consigo mesma: Se eu apenas tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente a mulher sente que foi curada de sua enfermidade. A mulher, ao tocar no manto de Jesus, sente em seu corpo que está curada do sofrimento. Jesus, percebendo que seu poder foi transferido, volta-se para a multidão e pergunta: Quem tocou meu manto? Os discípulos, surpresos com a pergunta, respondem: Vês a multidão que te aperta e ainda perguntas: Quem me tocou? Jesus, então, continua procurando pela pessoa que fez isso. A mulher, sabendo que foi ela, aproxima-se tremendo de medo e, ao se prostrar diante dele, conta toda a verdade. Jesus lhe diz: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica livre do teu sofrimento.
Em João 9, 1-7, encontramos a cura de um homem cego de nascença. Quando Jesus passa, seus discípulos perguntam: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus responde: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestem nele. Jesus cospe no chão, faz lama com a saliva e aplica-a nos olhos do homem, dizendo-lhe: vai lavar-te no tanque de Siloé. O homem vai, lava-se e volta vendo. Esse milagre causa grande comoção e gera um debate intenso entre os fariseus, que não conseguem aceitar que Jesus tenha feito tal cura. A cura do cego de nascença é um testemunho do poder de Jesus para transformar vidas e manifestar as obras de Deus. Em João 5, 1-15, lemos sobre a cura de um paralítico no tanque de Betesda. Jesus vai a Jerusalém para uma festa dos judeus e encontra muitos enfermos perto do tanque, entre eles um homem que estava doente há 38 anos. Jesus, ao vê-lo deitado e sabendo de sua longa enfermidade, pergunta: queres ser curado? O homem responde: Senhor, não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. Enquanto tento, outro desce antes de mim. Jesus lhe diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se cura, toma seu leito e começa a andar. Era sábado, e os judeus questionam o homem curado, dizendo que ele não poderia carregar o leito nesse dia. Ele responde: aquele que me curou me disse para tomar o leito e andar. Perguntam-lhe quem era esse homem, mas o curado não sabia, pois Jesus havia se afastado devido à grande multidão. Mais tarde, Jesus encontra o homem no templo e lhe diz: eis que já estás são. Não peques mais, para que não te aconteça algo pior. O homem, então, conta aos judeus que foi Jesus quem o curou. Este milagre não apenas demonstra a autoridade de Jesus sobre a enfermidade, mas também desafia as tradições religiosas que colocavam as regras acima da compaixão e da cura divina. Nos dias atuais, a passagem dos demônios e os porcos ainda mantém relevância. Ela nos lembra do poder do mal no mundo e da necessidade constante de vigilância espiritual, enquanto nos assegura que Jesus tem autoridade suprema sobre todas as coisas, incluindo os demônios. Para os cristãos modernos, essa passagem é um convite a confiar no poder de Jesus e a buscar a purificação e a santidade em nossas vidas. Ela também nos desafia a avaliar nossas prioridades e a reconhecer a importância da transformação espiritual em vez das preocupações materiais. Cada milagre de Jesus carrega uma mensagem de fé, esperança e transformação, elementos essenciais para a prática da fé nos dias de hoje. Os milagres nos ensinam a importância da fé. Em muitos casos, a cura e a libertação estavam diretamente ligadas à fé das pessoas que buscavam Jesus. Por exemplo, a mulher com fluxo de sangue acreditava que, se apenas tocasse nas vestes de Jesus, seria curada, e sua fé foi recompensada. Da mesma forma, o centurião que pediu pela cura de seu servo demonstrou uma fé extraordinária ao acreditar que uma simples palavra de Jesus, à distância, seria suficiente. Esses exemplos mostram que a fé é essencial para experimentar o poder de Deus em nossas vidas. Na vida cristã contemporânea, isso nos desafia a confiar plenamente em Deus, mesmo nas situações mais difíceis, acreditando que Ele tem o poder de intervir e transformar qualquer circunstância. Jesus frequentemente demonstrava compaixão. Jesus se compadecia das multidões de doentes e oprimidos, agindo para aliviar seu sofrimento. Esse exemplo de compaixão deve servir como modelo para os cristãos atuais. Em um mundo repleto de dor e necessidade, somos chamados a ser as mãos e os pés de Cristo, demonstrando amor e cuidado aos que necessitam. A prática da fé cristã envolve um compromisso com a justiça social, caridade e serviço ao próximo, refletindo o coração compassivo de Cristo. Os milagres de Jesus também destacam a soberania de Deus sobre todas as coisas, incluindo a natureza, as doenças, os espíritos malignos e até a morte. Essa soberania nos dá confiança e segurança em nossa vida cotidiana. Em meio às incertezas e desafios, podemos confiar que Deus está no controle e que nada escapa ao seu poder e cuidado.
Esse entendimento deve nos encorajar a viver com coragem e esperança, sabendo que, independentemente das circunstâncias, Deus é soberano e capaz de trazer o bem a partir de qualquer situação. Além disso, os milagres de Jesus desafiaram as normas e tradições humanas que, muitas vezes, se tornam barreiras para a obra de Deus. Ele curou no sábado, tocou leprosos e ministrou a samaritanos, atitudes que contrariavam as convenções religiosas e culturais de sua época. Para os cristãos hoje, isso significa que devemos estar dispostos a desafiar as tradições e normas que não estão alinhadas com o amor e a justiça de Deus. A prática da fé deve ser dinâmica e flexível, focada no espírito da lei, mais do que na letra da lei, sempre buscando refletir o amor de Cristo em todas as nossas ações. Os milagres de Jesus também nos lembram da realidade do mundo espiritual. As batalhas contra espíritos malignos e a libertação dos possuídos por demônios mostram que existe uma dimensão espiritual que impacta o mundo físico. Para os cristãos contemporâneos, isso significa que devemos estar espiritualmente vigilantes. Armados com oração, a palavra de Deus e fé, devemos reconhecer que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, como ensina Paulo em Efésios 6:12. A prática da fé inclui a oração constante e a dependência do Espírito Santo para discernir e enfrentar as forças do mal. Cada cura, exorcismo e ressurreição realizada por Jesus é um vislumbre do reino de Deus, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Isso nos dá esperança e um propósito maior. Vivemos não apenas para o presente, mas para a eternidade. Essa perspectiva escatológica deve moldar nossa prática da fé, nos motivando a viver vidas santas e a compartilhar a esperança do Evangelho com o mundo. Para os cristãos de hoje, os milagres de Jesus são um chamado a viver uma vida de fé ativa, serviço amoroso e esperança constante, confiando no poder transformador de Deus em todas as áreas de nossas vidas.